E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Debatendo com Fute. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a série Lendas do Futebol. Com ele, o craque e a lenda do futebol, Clarence Cleide Seedorf. Então, peço a vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todo o conteúdo do canal. Beleza? Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. E é isso aí, galera. Vamos falar desse craque, dessa lenda, Seedorf, né? Falar um pouco sobre a carreira e sobre a vida dele no futebol. Seedorf nasceu em Paramarimbo, Suriname, país que conseguiu a independência da Holanda em 1975, o ano antes da futura lenda nascer. Ainda criança, Seedorf foi morar com a família em Almere, na província holandesa, onde virou o cidadão da Holanda e manteve a tradição da sua família ao se tornar jogador de futebol, assim como seu pai e seus irmãos. Seedorf começou a jogar futebol no Real Almere até ser levado às categorias de base do Ajax. Por lá, o jogador mostrou um notável talento com a bola nos pés e um físico exemplar para sua pouca idade. Tanta vitalidade e disposição chamaram a atenção do técnico do Ajax na época, o Louis van Gaal, que incorporou o Seedorf ao seu time titular em 1992 e escalou o jogador como titular do meio-campo do clube. Com apenas 16 anos, Seedorf se tornou o mais jovem jogador profissional a debutar no Ajax na história e entendeu rapidamente a filosofia de trabalho de seu treinador. Logo em sua primeira temporada, Seedorf faturou a Copa e a Supercopa da Holanda, embora não tenha disputado muitos jogos como titular. Na temporada seguinte, o meio-campista entrou mais vezes e disputou 19 dos 34 jogos realizados pelo Ajax, que se consagrou campeão nacional de 1993 e 1994, com 26 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Seedorf marcou 4 gols e mostrou toda a sua força na marcação e também no apoio ao ataque. Além de um talento único, um domínio de bola e nos lançamentos em profundidade. O time de Seedorf deu um show ainda maior na Liga dos Campeões da UEFA. Na fase de grupos, os holandeses venceram 4 jogos e empataram 2, com destaque para os 2 triunfos sobre o Milan da Itália, tanto na Holanda quanto na Itália, por 2-0. E os garotos do técnico Louis van Gaal não se intimidaram com a fama copeira do Milan e nomes como Maldini e Baresi. Seedorf participou de 11 jogos naquela Liga dos Campeões e foi aclamado como uma das maiores revelações dos últimos anos no futebol mundial. Na temporada de 1995 a 1996, Seedorf optou por não estender seu contrato com o Ajax, já pensando em uma boa transferência e buscando novos desafios. A Sampdoria da Itália foi rápida no gatilho e levou o meio-campista para a Gênova. Por lá, Seedorf foi uma estrela solitária na fraca equipe que não era nem por lá. Seedorf foi uma estrela solitária na fraca equipe que não era nem mais sombra diante esquadrão do começo da década de 90 e que chegou a ser vice-campeão da Liga dos Campeões em 1992. O holandês manteve a boa forma
e o bom futebol, mas não conquistou o título em sua primeira passagem pelo. Ainda em 1996, o craque disputou seu primeiro grande torneio pela Holanda, a Eurocopa, titular do time comandado pelo técnico Guus Hiddink. Titular do time comandado pelo técnico Guus Hiddink. Seedorf colaborou para a classificação holandesa até as quartas de final, após um segundo lugar na fase de grupos, atrás apenas da anfitriã Inglaterra. No entanto, o meio-campista viveu um dia para esquecer no duelo contra a França. Em Liverpool, depois de um 0-0 no tempo normal e na prorrogação, a França venceu a Holanda por 5-4 na disputa de pênaltis, graças ao erro do Seedorf. O único jogador que desperdiçou sua cobrança. O Real Madrid, time da Espanha, contratou o holandês com o intuito de formar um esquadrão forte e bastante para recuperar o prestígio continental. Era a hora da reviravolta. Na Espanha, Seedorf teve o prazer de jogar com um de seus jogadores favoritos e que ele próprio se espelhava em campo, Fernando Redondo, argentino que marcou época como um dos volantes mais completos da história. Além de Seedorf e Redondo, os madrilenhos tinham nomes como Roberto Carlos e Raul. Pelos merengues, Seedorf virou o titular rapidamente e disputou todos os 38 jogos da temporada. Marcou 6 gols e foi o destaque. Na temporada seguinte, a equipe não faturou o título nacional, mas Seedorf foi outra vez fundamental ao disputar 36 jogos e marcar mais 6 gols, entre eles um estupendo contra o Atlético de Madrid, em agosto de 1997, num chute quase do meio de campo. O Real Madrid fez da temporada de 1997 a 1998 a derradeira para a conquista da Liga dos Campeões da UEFA. A moderníssima Amsterdã Arena, na Holanda, foi o palco da grande final entre Real Madrid de Roberto Carlos, Redondo e Seedorf e Raul contra a Juventus de Monteiro, Luliano, de Zidane e Del Piero. O jogo foi extremamente disputado, com equipes fortes no meio de campo e no ataque. Depois de um primeiro tempo sem gols, Majetovic aproveitou a sombra de um chute de Roberto Carlos. No segundo tempo, driblou o goleiro italiano e chutou para o gol vazio, para marcar o único gol do jogo. Real Madrid 1-0 em cima da Juventus. O time segurou o placar e levantou pela 7ª vez, depois de 32 anos, a Liga dos Campeões da UEFA. O topo da Europa pertencia de novo ao Real Madrid. Logo após seu segundo título europeu, Seedorf foi convocado para a disputa de sua primeira Copa do Mundo, na França, mas o que era para ser um torneio definitivo para a consagração do craque se tornou uma decepção. Na fase de grupos, o meio-campista foi titular apenas no primeiro jogo da Holanda, empate sem gols contra a Bélgica, e ainda foi substituído por Zender. Nas oitavas de final, Seedorf voltou ao time titular e recuperou seu espaço na vitória por 2-1 sobre Iugoslávia. Nas quartas, outra vez, o jogador não foi titular e viu do banco sua seleção vencer a Argentina com um gol épico de Beckham. Na semifinal, contra o Brasil, Seedorf só entrou no segundo tempo da prorrogação e nada pôde fazer no empate em 1-1 que levou o duelo para os pênaltis. Nele, o Brasil venceu por 4-2, eliminou a mais brilhante geração da Holanda em campo, Copas. Desde os
anos 70 e eliminou a mais brilhante geração da Holanda em Copas dos anos 70. Apáticos, os europeus perderam para a Croácia na disputa pelo terceiro lugar por 2-1, com Seedorf titular. Ficaram apenas na quarta posição. De volta ao Real Madrid, Seedorf continuou a exibir um futebol primoroso e eficiente e foi mais do que essencial na conquista do Mundial Interclubes de 1998. A equipe espanhola enfrentou o Vasco da Gama do Brasil, campeão da Copa Libertadores daquele ano, e venceu por 2-1 com o segundo gol digno de moldura. Seedorf fez o lançamento magnífico para Raul. Este driblou dois zagueiros do Vasco e marcou um gol simplesmente sensacional. E é isso aí, galera. Se tá gostando do vídeo, peço a vocês, deixa o like e se inscreve no canal quem não for inscrito. E ativa o sininho de notificações para receber mais vídeos do canal. Foi então que, em dezembro de 1999, a Internazionale da Itália oficializou a contratação do holandês por quase 25 milhões de dólares. Seedorf pensou que encontraria o sucesso que não teve na Sampdoria, mas outra vez sua passagem pelo futebol italiano foi ruim. A Inter não tinha time para brigar com os rivais e foi figurante no campeonato italiano. Seedorf merecia estar em um clube mais forte e com um elenco que possibilitasse a ele disputar títulos como nos tempos de Ajax e Real Madrid. Depois de apenas 2 anos na equipe italiana, Seedorf entrou em uma negociação envolvendo Francisco Coco e foi jogar no Milan. Mal sabia o holandês que os seus tempos de penúria no cálcio havia terminado. Bastou vestir a camisa vermelha e preta do Milan para Seedorf entrar na era mais vitoriosa e sublime de sua carreira. O craque entendeu quase que instantaneamente com o técnico Carlo Ancelotti e virou uma das peças motrizes da trindade que dominaria as ações do meio de campo do clube rossoneiro por muitos anos. Gattuso, Pirlo e Seedorf. O trio se uniu a outras lendas como Maldini, Nesta, Dida, Shevchenko e Inzaghi e ajudou o Milan a faturar na temporada de 2002 a 2003 a Copa da Itália em uma inesquecível Liga dos Campeões sobre a rival Juventus. O jogador a conquistar o mais nobre troféu de futebol europeu por 3 clubes diferentes. No final do ano, porém, o jogador voltou a desperdiçar um pênalti e o Milan foi derrotado por 3-1 pelo Boca Juniors da Argentina, após empate em 1-1 no tempo normal. Na temporada de 2003 a 2004, Seedorf foi campeão italiano e disputou 29 dos 34 jogos da campanha milanista. O holandês marcou 3 gols e passou a atuar de maneira mais incisiva no ataque, atuando muitas vezes como meia e elemento surpresa entre os zagueiros adversários. Além disso, seus chutes de longa distância era perigosíssimo e uma grande arma do Milan, tanto nos jogos do campeonato italiano quanto em partidas continentais. E é isso aí, galera. Não perca toda terça-feira Lendas do Futebol. Se está gostando do vídeo, então deixe o seu comentário aí, o que você está achando do vídeo, o que você acha dessa lenda do futebol de Karim Seedorf. Os bons momentos de Seedorf no Milan contrastaram com o início do fim da sua passagem do craque pela seleção holandesa. Após disputar a Eurocopa de 2000 e 2004, ambas sem sucesso, o meio-campista foi menosprezado pelo técnico Marco van Basten, que
preferiu dar espaço a jovens promessas e não foi convocado para a Copa do Mundo de 2006. As desavenças entre Seedorf e Van Basten culminaram na aposentadoria precoce do meia já em 2008, quando ele não quis participar da Eurocopa e se despediu da seleção após disputar apenas 10 jogos entre 2006 e 2008, além de ter ficado dois anos sem vestir a camisa holandesa entre 2004 e 2006. No final das contas, as não convocação de Seedorf foram ruins apenas para a Holanda e ótima para o Milan. O craque viveu momentos de pura arte, comandou o time italiano em mais uma conquista da Liga dos Campeões da UEFA, agora na temporada 2006 e 2007. Com a campanha assídua do brasileiro Kaká, Seedorf virou um segundo meio no esquema tático de Carlos Ancelotti e ganhou mais liberdade para atacar e ajudar o brasileiro na construção de inúmeras jogadas. A parceria teve o ápice exatamente na reta final da competição continental. Seedorf e Kaká na decisão, vitória por 2-1 sobre o Liverpool da Inglaterra, 2 gols de Inzaghi e a Europa pintada de vermelho e preto pela 7ª vez na história. Milan campeão da Liga dos Campeões. Naquela temporada, Seedorf foi eleito o melhor meio-campista da Liga dos Campeões e um dos titulares do time dos sonhos da Europa. Após a 4ª Taça Continental e a 2ª Mundial, Seedorf seguiu no Milan, ganhou mais um campeonato italiano em 2010 e 2011 e superou e se tornou o atleta estrangeiro que mais vestiu a camisa do clube na história, com 432 jogos. Após 10 anos de serviço prestado ao gigante italiano, Seedorf decidiu deixar o Milan para pensar em uma vida mais tranquila ao lado da família, e foi ela a principal responsável pela escolha do último clube do craque na carreira. Seedorf já pensava em se aposentar naquele exato momento, porém, uma pessoa fez ele decidir e tomar uma nova escolha em sua carreira no futebol. Seedorf é casado com uma brasileira natural do Rio de Janeiro e torcedora do Botafogo. Adivinha onde o craque foi jogar em 2012? É claro que foi no Clube da Estrela Solitária. Após uma longa e surpreendente negociação, o time alvinegro fez a alegria da torcida ao apresentar essa lenda, esse craque multicampeão, no aeroporto lotado e sob olhares ainda incrédulo diante da presença de uma estrela do futebol mundial. Em solo brasileiro, poliglota, Seedorf esbanjou simpatia e educação em suas entrevistas e fez questão de falar um ótimo português com muito pouco sotaque. Acostumado aos padrões europeus, o craque nem ligou para as instalações estádio. Mostrou que, mesmo com quase 37 anos, ainda tinha muita lenha para queimar. O jogador virou rapidamente o grande maestro do meio-campo do clube alvinegro e fez grandes exibições no segundo turno do Campeonato Carioca de 2012. Mas foi em 2013 que ele virou a grande estrela do time do técnico Oswaldo de Oliveira. No Campeonato Carioca, Seedorf marcou seu primeiro hat-trick da carreira, na vitória por 3-1 sobre o Macaé, e ajudou o Botafogo a conquistar os 2 turnos do estadual e faturando a competição. No Brasileirão, o clube carioca deu mostra de que poderia brigar pelo título, mas faltou fôlego no retorno e a equipe terminou na 4ª posição.
mas o suficiente para conseguir uma vaga na Copa Libertadores de 2014. Como não poderia deixar de ser, Seedorf venceu Bola de Prata da revista Placar e entrou na seleção do Campeonato Brasileiro em 2013. No tempo em que vestiu a camisa 10 do clube alvinegro, Seedorf se notabilizou pela liderança perante os companheiros e pelo carisma junto ao torcedor, pela forma física invejável e por se mostrar solidário aos problemas enfrentados pelos atletas brasileiros dentro e fora de campo. Além disso, o craque se dispôs a ajudar na arrumação do calendário esportivo que tanto prejudica clubes, torcedores e o espetáculo em si. Plantada a semente da mudança, o craque decidiu se aposentar em janeiro de 2014, para a tristeza da massa botafoguense, que queria ver seu professor disputar uma Libertadores. Depois de se retirar do futebol, Seedorf não demorou muito e voltou para a Itália como técnico do Milan, clube mais representativo em sua carreira. Ele não ficou muito tempo no cargo, mas espera ter como treinador o mesmo sucesso que teve nos tempos de jogador e manter sina de títulos importantes por clubes. Enquanto isso não acontecer, as lembranças de seus dribles, seus chutes precisos, suas arrancadas, sua plena visão de jogo e seus lançamentos e sua marcação impecável permanece fresca na memória dos amantes do bom futebol e daqueles que tiverem o privilégio de ver o craque, a lenda em ação, com uma qualidade absurda de grandes títulos conquistados, presença marcante em 3 esquadrões que entraram para a história do futebol e muito profissionalismo. Seedorf deixou sua marca como um craque, como uma lenda única e incontestável, verdadeira lenda do futebol. A gente falou um pouco da vida e da carreira desse craque, dessa lenda, desse cara, desse maestro que regia o meio-campo de qualquer time que ele estivesse. Estamos falando da lenda Clarence Clayton Seedorf, mais conhecido como Seedorf. Essa foi a lenda de hoje desse vídeo, Lendas do Futebol. E é isso aí, galera. Chegou mais um final de vídeo. Muito obrigado àqueles que assistiram o vídeo até o final. Muita gratidão. Peço a vocês, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todos os conteúdos do canal, beleza? A gente vai ficando por aqui e até um próximo vídeo.